Grande parte dos problemas psicológicos se encontram justamente neste ponto. Um olhar demasiado para si mesmo. Ora, quem se olha muito, ama pouco, pois faz pouco. E quando faz, quer a aprovação ululante do meio. Caso não tenha aprovação, se revolta, se ressente, se entristece. Muito prazer, meu nome é Guilherme Mendes, terapeuta e escritor. E este é o quadro Sempre um Trecho. E este trecho que eu acabei de ler ele é de uma carta minha muito antiga, na qual eu tirava sarro, né, do jovem. Porque o jovem, como vocês sabem, né, o jovem tem que acabar. Porque o jovem ele tem justamente este comportamento, né, que eu explicito neste trecho. Quer dizer, um olhar demasiado para si mesmo. Tudo é sobre ele, todo mundo tem que aplaudir ele, a realidade tem que se adequar a ele. Caso não se adeque, ele se revolta, ele faz drama, ele vira um rebelde sem causa. Mas isto, meus caros, isso é esperado de um jovem, ou seja, você tem 15, 16 anos, é esperado que um jovem haja assim. O problema começa onde? Quando você está com 22, 25, 30, 35 anos e o teu comportamento é esse, ou seja, um olhar totalmente voltado para si mesmo. Isso é muito grave mesmo, porque isso começa a prejudicar a vida desta pessoa, né? O Olavo, uma vez eu assisti uma aula do Olavo e ele falou uma frase que aquilo me marcou para sempre, assim. Ele falava assim: você estará curado quando esquecer de si mesmo. E eu refleti por dias nessa frase. E eu acho que eu entendi mais ou menos o que o Olavo quis dizer nessa frase. Que na verdade não é uma frase do Olavo em si, é do seu amigo íntimo Juan Alfredo César Miller, que era um psicólogo argentino, né? Você estará curado quando esquecer de si mesmo. E eu comecei a pensar na minha vida, olhar para as minhas experiências, e eu acho que eu entendi quando ele fala que você estará curado quando esquecer de si mesmo. Porque quando você esquece de você mesmo, você consegue fluir melhor na realidade. Você consegue usar melhor a tua inteligência, inclusive. Tem um termo que eu uso, né, que é o espírito livre, um homem de espírito livre. Né? Um homem de espírito livre é um homem realmente forte, realmente de uma personalidade interessante e madura. Por quê? Porque espírito significa inteligência. E quando a tua inteligência está livre, você consegue fluir nos variados contextos da realidade. Isso é maravilhoso. Só que você só consegue fazer isso quando você esquece de você. Olha que interessante, tá? E aí um exemplo prático para tentar explicar isso para vocês, que me vem à cabeça também. Sabe quando você... Eu não sei se vocês tocam algum instrumento que não sejam seus órgãos genitais, seus safados. Mas, por exemplo, eu toco violão. E algumas vezes que eu fui tocar violão, eu estava ali tocando e eu esqueci de mim, vocês entendem? Eu esqueci que eu estava sendo olhado, eu esqueci que eu estava ali. Eu só estava no flow. A partir do momento que eu começo a lembrar de mim, ou seja, será que eu estou tocando bem? Será que minha voz está boa? Será que as pessoas estão gostando? Fudeu. Já começa a ir muito pro teu mundinho mental, tentar racionalizar as coisas e aí tu começa a se perder. É como se teu espírito que estava livre começa a ficar preso novamente. Porque você começa de novo a se preocupar demais com o meio. O que estão pensando de mim? Acho que todo mundo já passou por isso, né, por essa experiência. Então, né, nós temos que ir em busca dessa liberdade de espírito e desse esquecer de si mesmo. Isso é fundamental, principalmente para o homem, tá? Só que nós vivemos hoje num contexto, num panorama meio complicado, que é um panorama que está cada vez mais difícil para os homens amadurecerem. Percebam isso. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil da gente ficar se olhando. Percebam, a internet, por exemplo, smartphone, tudo isso, você posta foto, você tira selfie, você fica se olhando demais e fica olhando quem olha os teus vídeos, quem olha os teus stories, quem curte as tuas fotos, quem comenta, a quantidade de curtidas, tudo isso faz nós, homens, emularmos comportamentos demasiadamente femininos. Percebam isso. E aí,
todo esse olhar voltado para si mesmo, esse egoísmo, eu nomeei como o império do eu. Nós, quando estamos voltados para si mesmo, nós estamos no complexo, que eu chamei de império do eu. Só que no homem, no macho, esse império do eu, ele tende a se transformar no império da veadagem. Olha só que interessante isso. E triste também, né? Eu, molecote, lá com os meus, sei lá, 16, 17 anos, Orkut, né? Eu lembro que apareceu lá na minha casa aquelas câmeras digitais. E eu lembro desta cena. Eu botando a câmera lá em pontos lá no meu quarto, botando o timer e fazendo poses para a câmera, fazendo biquinho e não sei o quê, para depois eu postar aquela foto na rede social, postar uma frasezinha, né, motivadora e ganhar a aprovação das gatas. Olha só que ridículo. Quer dizer, eu não tinha feito nada para ninguém, eu não tinha feito nada de bom para a humanidade. Eu era um moleque punheteiro dentro do quarto. Eu queria a aprovação só pela minha beleza. Isso é um movimento predominantemente feminino. Isso é enviado ao homem. Nem existe isso daí, é enviado ao homem. Mas percebam, meus caros homens, isso é muito ruim. Eu até vou deixar alguns prints aqui, só para vocês verem, porque lá no meu Instagram eu tenho um destaque lá que é jovem é igual a merda. Claro, eu tô zoando pra caramba, né? Então lá tem, né, eu fazendo poses, né? Eu com aquelas lembranças do Facebook de 10, 11, 12 anos atrás. Então é assim, é horrível, puta, mas que coisa ridícula. E não é um ridículo bom. Por que eu falo que não é um ridículo bom? Tem um ridículo bom, Guilherme? Tem um ridículo bom. O ridículo bom é aquele que tu tá com o teu espírito livre, tu não se importa com o que estão pensando. O ridículo ruim é justamente esse. Você faz pela aprovação ululante do meio. Isso é muito ruim pra tua personalidade, né? E aí que tá o ponto, né? Como eu falei antes também. A questão nem é o jovem ser assim. É normal um jovem ser assim. Um jovem se olhar demais. O jovem está no império do eu. O problema é justamente adultos, né? E até esses dias eu me deparei com um print com uma postagem do Renato Cariani. Vocês conhecem o Renato Cariani, né? Ele postando uma fotinho na frente do espelho, fazendo assim com a mãozinha, sabe, sem camiseta. Ele postando a fotinho assim, e daí no texto lá, encontrando a minha melhor versão. E aí eu comigo mesmo assim pensei, caralho, o homem pode ser repleto de músculo, mas mesmo assim ele pode emular um comportamento feminino. Sabe esse negócio de ficar fotinho no espelho, as frasezinhas, encontrando a minha melhor versão. Até algumas pessoas me falaram, pô, mas ele é atleta, né? Pô, ele trabalha com isso, ele trabalha com o corpo dele. Eu entendo que ele trabalha com o corpo dele, mas não é o que se faz, mas o como se faz, a maneira com que se faz aquilo. E a maneira com que ele estava fazendo aquilo, até vou deixar o print também aqui. Cara, desculpa, assim, um homem maduro, um homem, sabe, sagaz, um homem que saiu desse império do eu não faz desse jeito. E outra, claro, aqui eu tô brincando um pouco com vocês, claro, mas esse império do eu, esse olhar demasiado para si mesmo, ele leva os homens, principalmente, a sintomas muito complicados, porque isso, no geral, enfraquece a gente. Por quê? Porque a gente fica tentando se preservar demais. E por que enfraquece a gente? Quais são os sintomas que acontecem? Pô, tu tem desde homens completamente tímidos, introspectivos, justamente porque estão se olhando demais. Tu tem ansiedade, homens que ficam ansiosos. A ansiedade também sempre vai levar a uma compulsão. Aí tá lá o cara se masturbando pra caramba, comendo pra caramba, engordando um monte. Né? Tu tem homens meio sem sentido pra vida, meio nihilistas. Sabe? Tu tem homens emulando comportamentos femininos e sendo um fracasso total em relacionamento com mulheres. Tudo isso por conta desse império do eu elevado à última potência, meus caros. Então isso no fundo tudo bem, eu fiz graça, obviamente, mas isso no fundo é muito triste para o homem em si, tá? E é por isso mesmo que eu, né, nesta semana lancei o meu novo curso aí, o Jovem Tem que Acabar. Então lá, né, no Jovem Tem que Acabar, eu explico tudo isso, o império do eu, todos esses conceitos que eu utilizo bastante de autoimagem, liberdade de espírito,
falo sobre visão de mundo. Então no curso eu vou fazer uma jornada aí com os homens, vou explicar o cenário que nós estamos, por que nós chegamos nesse cenário, vou falar sobre maturidade, sobre imaginário e como usar o imaginário para amadurecer. Vou falar sobre liberdade de espírito, sobre autoimagem, sobre como matar a autoimagem, que é justamente uma das coisas que prevalece no Império do Eu, né? Vou falar também sobre mulheres, relacionamento, natureza da mulher, natureza do homem. Enfim, então o curso realmente, eu acho que eu falei ontem no Instagram, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos para ajudar vocês, homens. Tá bom? E aí também tem um cupom de desconto até domingo, agora dia 9/3. O cupom é -100, você ganha R$100 de desconto. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo, entra lá e vem fazer o curso. Tá bom, meus caros? Então é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.